Olá pessoal, aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso FL Café com Perícia. E o espaço, hoje, o nosso espaço, ele vai tratar de conversas inteligentes com pessoas que fazem diferença na área jurídica pericial, acadêmica. E é isso, pessoal. Calma, eu sei que vocês estão ansiosos para saber quem é. Mas antes disso, ô Gustavo, roda a vinheta. Bem, nós estamos falando sobre o professor doutor Newton de Souza Vivan Nunes. Certo, professor? Bom dia a você, Fabiana querida. É sempre um prazer estar ao seu lado, tanto nas jornadas que nós compactuamos, quanto hoje conhecendo aqui o seu cantinho, que é maravilhoso. Quero cumprimentar também os espectadores. Tenho certeza que teremos um bom bate-papo aqui. Sim. Hoje nós vamos tratar com o Dr. Newton. Ele é um advogado com mais de 26 atuações, depois me corrija, tá? Mais de 200 plenárias. 210. 210 aí. Plenária, mestre em Direito Penal Internacional, doutorando com tese finalizada em Direito Penal Internacional também pela Universidade de Lomas Zamora, na Argentina. Apaixonado pela educação. Adoro. São 25 anos, né? Então vamos lá, doutor. Fala um pouquinho aí mais da sua trajetória. Bom, eu comecei na educação no antigo 9 de julho, não sei se você se lembra, em Guarulhos. Eu dei aulas em 95, 96, 97 de língua portuguesa, minha primeira formação. E aí eu me bacharelei em Direito e no ano de 98, né, eu acabei fazendo uma pós-graduação, que aliás, apesar de atuar há mais de 25 anos, 27 anos para ser mais exato, no direito penal, a minha primeira especialização foi em direito processual civil, na FIG e Unimesp também. Eu sou bacharel pela FIG, a nossa casa, e também pós-graduei lá. Por quê? Eu sabia que o processo civil era estrutura para tudo, e foi muito útil para mim. Bacharelei, né, terminei a pós-graduação e no ano de 2000 eu fui convidado pela doutora Ossana, nossa querida doutora Ossana, que eu já mando um beijo, inclusive, para ministrar aulas lá. Comecei com aulas de prática penal aos sábados. Inclusive, doutor, eu fiz o convite para a doutora Ossana ontem, na palestra que tivemos, para ela estar aqui presente ali conosco. Tem bagagem, hein? Tem bagagem. Então, e aí comecei a dar aulas aos sábados. Depois até tem umas curiosidades aí meio tenebrosas, mas vamos falar sobre isso também, pelas aulas de sábado, né? E a doutora Sana gostou das minhas aulas e me convidou para eu ficar como professor plantonista durante a semana. Então eu tinha turmas fixas de sábado, aos sábados, e durante a semana eu substituía eventualmente algum professor que faltava. E aí no ano seguinte ela já me atribuiu turmas e graças a Deus são 25 anos em sala de aula só na FIG. Olha 25 só. anos a Unimesp, FIG Unimesp, 25 anos exatos, faz agora em agosto, dia 5 de agosto. E é apaixonante, né? Porque você está passando o seu conhecimento para outras pessoas. Sim, eu gosto. A parte de ser um professor, de ensinar outras pessoas, isso é apaixonante. Eu sou suspeito, eu sempre falo o seguinte, Fabiana, o conhecimento não compartilhado não tem valor nenhum. Verdade. Mas você tem que compartilhar, né? Se Deus permitiu que eu tivesse começado um pouco antes do que os alunos que
me acompanham, para que eu possa transmitir a eles um pouco da minha experiência, tanto de vida, porque eu costumo misturar muito a parte própria do direito teórico com a parte vida, porque o meu direito, inclusive o direito penal, ele está muito relacionado com a vida, né, com o dia a dia. Sim, então sim. A gente acaba trabalhando com isso também. E com essa experiência, né, da sala de aula, o doutor foi para a parte da advocacia. Sim, na verdade eu comecei a advogar em 1998. Eu me formei em 97, graças a Deus passei direto no exame de ordem. Na época a própria OAB ainda fazia o exame aqui em Guarulhos. E no ano de 98 eu já estava advogando com carteira. Já tinha estagiado, né, 3 anos antes. Em 98 comecei a estagiar com carteira. Mas aquilo que eu falo sempre para os alunos, ninguém é especialista quando começa a carreira. Você hoje é especialista, mas você primeiro precisou de começar. Sim. Né? Eu hoje posso me considerar especialista na área do direito penal, especialmente no tribunal do júri, mas eu tive um começo, como todo mundo tem. E no começo, o que me veio à mente? Eu primeiro tenho que saber ser advogado, porque foi a profissão que eu escolhi. Graças a Deus, uma profissão que eu amo. Então, primeiro eu precisava de ser advogado, saber, na nossa época, né, parece até coisa antiga, mas encostar o umbigo no balcão do fórum, consultar processos eram todos físicos, era uma vida mais... Fazer carga de processo era muito mais trabalhoso. Hoje a molecada, no bom sentido, tem uma vida mais fácil, até por força da tecnologia. Então eu comecei a advogar, fiz defensoria pública no início de carreira, assistência jurídica, etc. E fui aprendendo, né? Mas essa paixão pelo criminal, ela veio no decorrer ou o doutor já começou na parte criminal? Então, porque, não cortando. Não, imagina. Porque muitos alunos, eles ingressam na faculdade de Direito, né? E a primeira coisa que ele quer ser um criminalista, ele quer fazer júri, ele quer... Né? Então, como que foi essa sua trajetória? Ótimo. Eu tive o prazer, e eu realmente falo que foi um prazer, porque me deu uma bagagem muito grande. Eu fui sargento da Polícia Militar, trabalhei em Guarulhos e acabei, a última unidade minha foi lá no Comando de Policiamento de Choque, tendo passado um breve período pela rota depois da formação no curso de sargento. Então, esse contato diário que eu tinha com o crime, mas aí combatendo o crime, prendendo indivíduos, me aguçou o interesse pelo direito penal. Mas eu sempre fui uma pessoa, doutora, pela justiça. Mesmo sendo policial, nunca fui covarde, sabe, de abusar de autoridade em relação aos indivíduos que acabavam cometendo crimes. Eu cumpria a lei, sempre fui muito cumpridor de lei. E isso me deu uma bagagem. Mas eu comecei a realmente gostar do direito penal depois que eu fiz o meu primeiro júri. Que por coincidência... Era uma pergunta... Porque eu já antecipei, né? Por coincidência, foi de um policial militar. Eu comecei, graças a Deus, a me destacar profissionalmente e um coronel da Polícia Militar me conheceu e falou, olha, eu gostaria que você fizesse a defesa de um policial que é da minha estima. Ele foi motorista desse coronel e ele estava preso porque ele tinha, infelizmente, numa briga familiar, ele perdeu a cabeça, acabou dando um tiro e matou o concunhado, que era casado com a cunhada dele. Que é a parte criminal, infelizmente, sim, o júri principalmente, né? E aí esse júri ainda foi no Jabaquara, doutora, quando ainda não tinha o fórum Barra Funda, aquele fórum centralizado criminal, lá no Jabaquara. Fiz a plenária com outros 2 meninos, colegas, doutor Renato e não me foge o nome do outro colega que me acompanhou, e nós perdemos o primeiro júri, mas foi 4-3 e quase que nós convencemos a legítima defesa numa situação quase inusitada. Nossa. Então ali meu olho brilhou e ao término o próprio juiz falou assim, olha, vocês são meninos, tínhamos 25, 26 anos, mas vocês são talhados, viu? Parabéns. Falou assim. Olha. Então aquilo para mim foi assim, muito gratificante. Foi um incentivo. Foi um incentivo, claro. Nós brigamos para conseguir a absolvição, mas nós somos profissionais de meios. O que sempre nós temos que primar é para fazer um trabalho de excelência. O resultado ele é consequência da análise de jurados, da análise de juízes, desembargadores, ministros, etc. Mas eu fiquei muito feliz por eu ter tido o meu trabalho reconhecido, que foi feito com maestria, né, dentro, sim, daquilo que me era possível na época. E uma, para você apresentar ali na plenária... Sim. Tem que ter
Coragem. Eu costumo falar, além da coragem, você tem que ter um preparo muito grande. Tem que porque ser desenvolto, né? desenvoltura, você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento do seu tempo, porque ali é cronometrado. Você tem 1h30 quando é um réu só, para cronometrado, para você dissertar e tentar ao máximo persuadir o seu público. Porque vejam, ao contrário do que muitas pessoas pensam, no tribunal do júri, o destinatário da prova são jurados. Os destinatários da prova são jurados. Então ali eu não tenho que perder tempo discutindo com o promotor, brigando com os juízes, como eu vejo, infelizmente, alguns colegas fazendo, desfocando ali o principal, que é convencer, persuadir os jurados de que a sua tese é a tese que deve sair vencedora. Então isso exige sim um preparo. São muitas horas de estudo em relação ao processo, são muitas horas de dedicação para naquela 1h30, prorrogável por mais 1 hora no eventual tréplica, você tentar ao máximo passar tudo para os jurados e fazê-los compreender. Eu costumo dizer o seguinte: você começa a ganhar o júri quando os olhos dos jurados começam a brilhar. Porque aí você percebe que eles estão analisando, eles estão realmente assimilando aquilo. E por vezes alguns quase balançam a cabeça. Não o fazem porque dá nulidade, o juiz geralmente alerta, concordando ou discordando. Mas a gente percebe isso. Então aí eu comecei a advogar nessa área e foi uma área que foi, graças a Deus, me foi muito gratificante. E os frutos começaram a ser colhidos, né? Verdade. Então, nós vamos tomar um café agora, tá? Sim. E aí você apresenta pra gente essa matéria que chamou a atenção, né? Que é muito interessante, que vai mostrar o júri ali, toda a situação. A vida real, a vida real, né? Que às vezes a pessoa está do outro lado, ela não sabe, ela só vê alguns trechos que o jornal ele mostra pra gente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café? Sim, um café sempre é bom. Olha só, pessoal, eu ofereço esse café para vocês. Então, professor, o senhor vai falar um pouquinho sobre uma matéria que surgiu, inclusive tem o júri, que o doutor está falando para a gente, para as pessoas entenderem um pouquinho. O senhor poderia falar um pouquinho dessa matéria? Claro que sim, claro que sim. Bom, esse júri aí foi um júri que ocorreu no Tribunal do Júri da Barra Funda. Eram 3 policiais militares que trabalhavam na Rocan. Esse caso foi um caso bem famoso, à época foi muito comentado, né? Infelizmente, 2 indivíduos que acabaram optando pela vida do crime, eles roubaram a motocicleta e tentaram contra a vida, inclusive, do dono da motocicleta. Sim. Eles fugiram, um dos indivíduos foi para uma região e o outro acabou subindo por residências da região do Butantã e começou a andar por cima das residências. E era um dia chuvoso, estava garoando, né? Sim. E aí um policial saiu num encalço por cima, porque ele estava passando mesmo de telhado por telhado, e os outros 2 policiais ficaram embaixo, quase que fazendo um cerco, para tentar prendê-lo. A ideia dos policiais realmente era prendê-lo. E o que aconteceu? Chegou um determinado momento que o policial tentou segurar o indivíduo e ele acabou escorregando. Quando ele escorregou, ele caiu no quintal. Mas infelizmente, doutor, ao invés dele se entregar para os policiais, quando ele caiu, ele acabou efetuando resistência à prisão com a arma de fogo. Sim. Ele efetuou, inclusive, 2 disparos que tinham marcas lá, a perícia mostrou as marcas provenientes da arma daquele indivíduo, furou lá uma garagem, furou lá uma parede, e aí os policiais, claro, usando lá dos meios que eram possíveis, eles agiram lá em legítima defesa no estrito cumprimento do dever legal, acabando por tirar a vida desse indivíduo, que foi socorrido ainda, mas infelizmente acabou entrando em óbito, né? E esses policiais, num primeiro momento, a Justiça, o Ministério Público entendeu que eles haviam executado esse indivíduo. Olha, como é que o indivíduo caiu do telhado e os policiais mataram? Eles executaram. Aquela coisa, né? Teve dúvida, manda para a plenária. Ficaram presos, mais de 2 anos presos, foram a júri popular e, graças a Deus, no dia do júri, os jurados entenderam que eles haviam agido em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, e todos foram absolvidos por unanimidade. Vamos rever essa matéria? Claro que Vamos sim. lá, pessoal. Os 3 policiais militares acusados pela morte do jovem Fernando Henrique da Silva, que morreu durante uma perseguição, durante uma operação policial em 2015, esses policiais foram absolvidos de todas as acusações.
Os 3 policiais militares comemoraram o resultado do julgamento na sala do Tribunal do Júri. Os jurados absolveram os PMs de todas as acusações. Restaram os réus Flávio Lapiana de Lima, Fábio Gambale da Silva e Samuel Paes absolvidos das práticas delitivas descritas na decisão de pronúncia. Fábio Gambale da Silva, Flávio Lapiana de Lima e Samuel Paes foram julgados pela morte de Fernando Henrique da Silva, de 23 anos. No dia 7 de setembro de 2015, Fernando tentava escapar de uma abordagem policial. Em função destas imagens, o PM Samuel Paes foi acusado de jogar Fernando do telhado de uma altura de quase 3 metros. Na sequência da gravação, feita por vizinhos, é possível ouvir 2 tiros. Durante os debates, a acusação disse que o suspeito foi executado com 2 tiros disparados de cima para baixo e que ele não teve nenhuma chance de se defender. Já a defesa dos policiais militares disseram que houve um confronto entre o suspeito e os PMs e que os policiais militares agiram em legítima defesa. A tese da defesa convenceu os jurados. Além disso, o próprio assistente de acusação pediu aos jurados para absolverem o PM Samuel Paes, porque ao jogar o suspeito do telhado, o policial não tinha intenção de matá-lo. Como é que o senhor, como assistente de acusação, pede absolvição de um réu? Pede-se pela convicção. Quantas vezes o promotor de justiça não pediu absolvição no plenário? Quantas vezes o meu cliente não foi confesso e eu fui apenas pedir o afastamento das qualificadoras? Isso é normal no tribunal do júri. O pedido do assistente deixou a acusação dividida durante o julgamento, porque o promotor do caso queria a condenação dos 3 policiais. Absolutamente distraído, nunca vi isso na minha vida, nunca vi um assistente de acusação pedir absolvição. É advogado da família da vítima, o assistente de acusação é o advogado contratado pela família da vítima para defender a memória, os interesses dela. Ele atuou como advogado de réu e não da família da vítima. Os advogados de defesa ficaram satisfeitos com o resultado. Os jurados são pessoas de bem, pessoas ordeiras. E quer queira, quer não, nós não podemos esquecer que o indivíduo optou por um caminho do mal. Fico triste? Claro, preferíamos que o indivíduo tivesse se rendido, tivesse sido preso. Não adotamos aqui a linha de que bandidos têm que ser mortos. Mas entre morrer um bandido e morrer um policial, me desculpem, mas eu prefiro o policial vivo. Gente, eu achei muito importante essa fala, né? E eu gostaria que o doutor falasse sobre a questão do assistente, que me impressionou. Então vamos lá, né? O pessoal brincou, né? Falou, nossa, a tese da defesa foi tão forte que convenceu até o assistente do Ministério Público. Mas, em verdade, eles se dividiram já na própria plenária. Por quê? O assistente realmente ele se convenceu pelas imagens e pelos depoimentos que o policial, ele realmente foi tentar agarrar o indivíduo. Ele não foi jogar o indivíduo, porque uma coisa é você empurrar o indivíduo, outra coisa é você tentar agarrar e a pessoa escorregar. O telhado estava molhado, estava garoando na época. E aí o defensor, no caso da família, dos interesses da família, ele falou, olha, eu não posso pedir, ele pediu a condenação sim, dos 2 policiais, o próprio assistente, ele pediu a condenação dos 2 policiais que estavam embaixo, que teriam efetuado os disparos, mas do policial que tentou agarrar, ele pediu a absolvição. Então, o promotor, ele falou meia verdade ali, porque a verdade absoluta foi, o promotor pediu a condenação dos 3, mas o defensor da família, o assistente da acusação, pediu a absolvição do PM que estava, que você viu, doutora, em cima do telhado, e a condenação dos outros 2. Os jurados, pela soberania que lhes assiste, resolveram absolver os 3. Por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. Então, é isso. O promotor, ele realmente, ele teve a tese dele, ele manteve a tese até o final. Só que nós conseguimos convencer o próprio assistente de que realmente não era da forma que foi exposta inicialmente. Nossa, Foi bem interessante. Foi bem interessante esse caso, essa defesa, a atuação do doutor, Obrigado. né? Mas... nós falamos um pouquinho, né, sobre o que o doutor faz, e eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a questão do mestrado. O doutor é mestre. Sim, sim. Né? Eu sou mestre em Direito Penal Internacional pela Universidade de Granada. Eu tive o prazer de estar na Espanha, fazer esse mestrado, e uma experiência, assim, inenarrável, porque misturou-se várias culturas, né? Sim. Tinham pessoas de vários cantos do mundo, né? E alguns brasileiros também, e eu tive esse prazer no ano de 2010,
Então Sim. já se vão 15 anos, né? 15 Faz um anos. tempo E já, né? agora como doutor. Agora eu, graças a Deus, terminei todos os meus créditos, já depositei minha tese na Universidade Federal de Lomas de Zamora, na Argentina. Sim. Porque assim, as pessoas falam, poxa, por que você foi fazer mestrado na Espanha, doutorado na Argentina? Porque eu conciliei aquilo que eu mais gosto, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é viajar. Adoro viajar. É um dinheiro, assim, extremamente bem gasto. Porque é um dinheiro que você vai gastar com você e ninguém vai brigar pela herança com um dia que Deus te levar. Então eu conciliei as duas coisas. E a doutora, inclusive, também agora faz o mestrado internacional, sim, né? Sim, faço um mestrado internacional. E isso é de grande valia e é muito, muito importante porque nós conseguimos fazer um paralelo entre a nossa legislação... Direito comparado, claro. Com a legislação lá fora. Sim. E o que o doutor acha do nosso Código Penal brasileiro? Então, o Código Penal brasileiro, aliás, doutora, no geral, as nossas leis são boas. Sim. A aplicabilidade dela é que, infelizmente, nos dá insegurança jurídica. Sim. Porque, veja, o próprio STF, que é guardião da Constituição Federal, vez por outra aparece com situações que rasgam a Constituição. Então isso quer queira, quer não. E aí eu não vou citar nomes, até por questão ética. Sim. Mas isso acaba fazendo com que os operadores do direito, e nós somos operadores do direito, tenhamos medo até de ensinar em sala de aula. Porque como é que você ensina que o rigor da lei é tal e na vida prática os próprios... teoricamente, defensores daquela legislação são os primeiros a afrontá-la. Então é uma coisa bem congruente, antagônica, né? Sim. E como nós somos operadores do direito, por isso que nós temos que sempre o quê? Buscar conhecimento. Sempre. Estudar sempre. Nos atualizarmos sempre, né? Atualizar e como nós estamos numa democracia... discutir. Sim. E discutir sabiamente, com inteligência. Então, isso é importante. Por isso que você tem que buscar sempre o quê? Os estudos, a bagagem, fazer, que nem nós estamos fazendo, esse paralelo, essa comparação como o direito do Brasil, o direito da Argentina, da Uruguai, da Espanha, para a gente fazer esse paralelo. É que nem eu trato de perícia. Né? No meu caso, a importância da perícia aqui no Brasil, nas decisões do magistrado, e qual a importância da perícia lá no Uruguai, na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos. Sim, então nós temos que saber, por sermos operadores do direito, nós temos que saber. Sim, com certeza absoluta, não tem dúvida disso. E materializar elas, né? Porque não adianta nada você estudar e não materializar. E não compartilhar, né? E não compartilhar. Sim. E além de advogado, casado, pai, professor, né? Isso, há 25 anos. Há 25 anos, escritor Sim. também. Pode falar um pouquinho dessa obra, doutor? Por favor. Vamos lá, mostra aqui. Esse daqui, na verdade, é o meu terceiro livro. Eu tenho 2 livros em coautoria, que fala sobre direito militar. Na verdade, é uma coletânea de direito militar, e eu falo sobre direito militar da parte penal. Mas tem lá direito militar previdenciário, tem direito militar civil, né? E pela editora Ridel, teve 2 edições. E esse terceiro livro, esse eu costumo dizer que é meu filho, como é que se diz? Ele é meu filho sem compartilhamento, é só meu. Eu e Deus, né? Então Deus permitiu que eu fizesse esse livro, é Direito Penal Explicado. Eu fiz esse livro como se fosse uma sala de aula. A doutora já teve a oportunidade de ler, né? Como se fosse uma sala de aula, trazendo os conceitos do direito penal e divulgando para todos, até para as pessoas leigas que possam ler e ter uma breve noção de como funciona o direito penal, pelo menos uma parte assim básica da teoria, né? E eu procurei trazer exemplos práticos também para elucidar, né? E graças a Deus teve uma aceitação muito boa, uma vendagem boa, e não foi uma vendagem com fins lucrativos, mas mais com fins de divulgação mesmo. Sim. Né? Quem quiser adquirir? Quem quiser adquirir, eu vou deixar ao final, eu vou deixar o contato. E aí, a doutora, se puder colocar o contato, a gente põe para quem quiser adquirir. Ainda tenho alguns exemplares, né? E eu estou aí, doutora, eu comentei aqui em off, estou finalizando
A editora é Pulo do Gato, tá? É uma editora de parceria também com uma grande amiga, que é aluna também da FIC, né? E eu estou agora finalizando o meu próximo livro, que é sobre Tribunal do Júri. Tribunal do Júri na prática também. Olha né? só. Vai ser bem bacana. E eu quero ter o prazer de vir aqui trazê-lo para a doutora. Vai ser uma honra. É o nosso convidado, as portas do nosso programa está aberto. Obrigado. Né? E vem assim para falar um pouco mais sobre essa maravilhosa obra. Que eu já estou ansiosa. Obrigado. Bem, doutor, tem mais alguma coisa que o senhor queira esclarecer, mostrar para a gente? Nós havíamos conversado, né? Porque um dos nossos temas aqui principais é como que a vida prática do advogado pode ser utilizada em sala de aula, né? Lembra que nós falamos? Sim. Então, eu sempre sou muito favorável à prática. E eu coloco o seguinte exemplo. Hoje, quase todos nós aqui, eu acredito que todos nós aqui dirigimos. Quase todo mundo aqui dirige. Dirigir é uma coisa tão automática que você entra no carro, quando você vê, já chegou no local. Mas imagina uma aula de direção para uma pessoa que não sabe nada, você falando tudo na teoria. Você tem que abrir a porta dessa forma, virar a chave para esse lado, virar para o outro, sentar dessa forma. Imagina a complicação que ia ser. Sendo que é muito fácil a prática. Então, quando você consegue mesclar a prática com a teoria, fica muito mais fácil. Então eu sempre, desde quando comecei, eu procuro trazer nas minhas aulas exemplos práticos. É triste nós trazermos alguns exemplos, porque o direito penal, ele lida com morte, ele lida com crimes, é o dia a dia. E a nossa realidade, né, doutora? Infelizmente vivemos num país em que a violência, infelizmente, impera cada vez mais. Mas eu tento, de uma forma lúdica, de uma forma assim, mais eufêmica, mais tranquila, eu tento trazer esses exemplos para a sala de aula, fazendo com que cada aluno reflita sobre aquilo, sobre o que eles realmente vão enfrentar no dia a dia, o que eles vão enfrentar pós-faculdade. A faculdade é tudo lúdico, é tudo muito lindo, mas a vida real ela é totalmente diferente. E nós, advogados, e a doutora é advogada também, além de uma grande perita, nós somos o primeiro juiz da causa. Porque quando o cliente nos procura, nós temos que fazer uma análise, um pré-julgamento, se vamos ou não pegar a causa. E eu costumo falar sempre, aceitar ou não pegar uma demanda é direito do advogado. Agora, o que não é direito do advogado é ser leviano com o processo, é ser negligente com o processo que ele assumiu e só pensar na parte financeira. Isso nunca vai torná-lo um grande profissional. Então é isso que eu procuro passar para os meus alunos, né? E lá a FIG é uma grande instituição, a doutora é oriunda de lá também. Sim. E até eu te falei que ia te contar uma curiosidade das aulas de sábado. Eu dei aulas 3 anos aos sábados para o Alexandre Nardoni. Aquele caso da menina Isabela, ele foi nosso aluno da FIG, meu em especial, de prática. Eu dei penal, processo penal e prática penal. Ele foi nosso aluno lá da FIG. Um episódio muito triste, e quando, à época, o Fantástico me entrevistou perguntando sobre o Alexandre, eu falei, olha, era um aluno como todos os alunos, não havia nada que o destacava negativamente nem positivamente, era um aluno normal. E, infelizmente, acabou tendo esse destaque mundial, praticamente negativo, por esse envolvimento, e eu me abstenho a fazer qualquer tipo de juízo de valor, não cabe a mim isso, ele já foi julgado e não cabe a mim julgá-lo, mas é uma curiosidade que a gente carrega, né? Que foi um aluno nosso que repercutiu esse caso tão sério, né? Tão triste, né? Infelizmente, né? Quando a pessoa ela passa por uma situação dessa, ela fica rotulada, né, doutor? Rotulado. Ela fica rotulada. Aquele estigma, né? Sim. Ela carrega, por mais que ela cumpre a pena porque dela... teoricamente cumpriu a pena, acabou, né? Deveria acabar, mas não acaba. Não acaba, porque ela fica com aquele rótulo. Onde ele aparecer, olha lá, o pai da menina Isabela, que ajudou a matar. Porque é isso que o povo fala. Sim, né? E a mídia... E a mídia, então... Não, espero que os nossos internautas não interpretem. Nós não estamos na defesa, nem na acusação. Nem na acusação. Não. Nós estamos falando sobre uma questão do rotulamento. Com certeza. Né? O que estigma aquela pessoa no caso daquele desvio dela. Sim. Né? E a mídia, doutora, é claro, nós estamos na mídia. Sim. Isso aqui é mídia. Mas a mídia séria, ela é importantíssima. Importantíssima. Mas a mídia leviana, ela é perigosíssima. Temos exemplo da escola de base,
onde condenaram previamente aqueles donos da escola e depois se descobriu que eles eram absolutamente inocentes. Mas espera aí, a vida daquele homem, daquela mulher, daquele casal foi destruída. Destruída, porque para você fazer uma reputação, ter uma boa reputação, vão anos, demanda um tempo. Mas para destruí-la, é um rápido, toque de caixa. É rápido. Né? E é perigoso. Inclusive, esse é um do meu tema de dissertação. Sim, perfeito. Né? Sobre a questão a influência midiática, influência né? midiática. Sim. E é interessante, porque já chegou alguns casos para gente de pessoas que foram acusadas de uma determinada situação, passaram pelo crivo do judicial, né? Depois que descobriram, tiraram ela. E como que ficou aquela pessoa? Dá um tapinha nas costas, vai embora? E o que fizeram com a vida daquela pessoa? Fizeram? E o tempo presa? Mesmo né? que for buscar uma tutela ou alguma reparação, não vai reparar o psique daquela pessoa e nem da família. Eu coloco um exemplo em sala de aula, doutora, eu acho que para os nossos espectadores é muito importante. Em Goiás teve um senhor que ele foi acusado de um duplo homicídio, envolvendo parentes, inclusive, e que ele ficou 15 anos preso, ele era diabético, ele perdeu a visão na cadeia, e 15 anos depois se descobriu que o concunhado dele havia matado as pessoas. E aí ele já estava 15 anos preso, e ele foi colocado em liberdade. À época, o governo de Goiás deu 2 milhões de indenização, à época, né? Sim. Aí ele falou, olha, esse dinheiro para mim praticamente não vai ter valor, porque eu estou em final de vida. Tanto que pouco tempo depois ele morreu, pelas sequelas que ele absorveu de todo aquele tempo. Mas eu pelo menos vou deixar um legado para que meus netos estudem e não passem pelo que passei. Emocionante, né? Nossa, é emocionante. E triste, né? Triste, né? Sim. Triste demais. Doutor, para a gente não estourar muito tempo aqui, que o Gustavo já me avisou ali. A gente se empolga, né? É tão gostoso, né? Quando a gente fala daquilo que a gente gosta. Nos amamos, né? Então, quando a gente fala do direito, da perícia, dos casos que tiveram êxito, né? Sim. Então a gente é apaixonante. Então eu gostaria que o senhor desse uma palavra para quem está assistindo, né? E a gente encerra o nosso programa. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a Deus, como sempre faço, que sem Ele não seria possível estarmos aqui, que todas as honras e glórias sejam dadas a Ele. Eu quero agradecer a você, Fabi, pelo convite. De pronto, quando você me convidou, eu te falei, não, eu tenho disponibilidade, sim. Nem que eu não tenha, eu vou arrumar uma disponibilidade. Faço questão, você é querida, sabe disso, sempre nos falamos. Admiro o seu trabalho como uma grande profissional que tanto auxilia, né? Você é auxiliar da justiça. Você é literalmente auxiliar da justiça, né? Porque sem uma boa perícia, o processo ele nasce morto. Ele é péssimo, ele não se desenvolve, né? Então eu quero te parabenizar, quero agradecer a sua equipe, que também tenho certeza absoluta que sem o trabalho árduo deles não seria possível, e agradecer a você, espectador, que está aqui, aos meus queridos alunos, ex-alunos, amigos, que com certeza irão assistir, estarão assistindo, tá? E dizer sempre aquilo que eu falo. Dinheiro nenhum paga a sua ética, o seu profissionalismo, o seu prazer de deitar, descansar e falar, eu fiz o meu melhor. Eu vou para casa sabendo que eu fiz o meu melhor. As consequências, os resultados, não dependem diretamente de nós, operadores do direito. Mas a ética, o profissionalismo, a tecnicidade e, acima de tudo, os estudos para fazer o melhor, isso depende de nós, doutora. Então, o que eu sempre prego aos meus alunos, para quem pede para fazer plenárias comigo, auxiliando, para aprender também, eu tenho muitos colegas que pedem para estar aprendendo, eu falo, não, eu não vou te ensinar, nós vamos aprender juntos, porque a melhor cultura é aquela compartilhada. Então, compartilhem, ajudem o próximo. Pode parecer piegas, mas é um mandamento de Deus. Ajudar o próximo, eu acho que está faltando um pouco disso. Vamos ajudar o próximo, eu acho que é o mínimo que se espera de cada um de nós. Eu acho que é o recado que eu posso deixar aí, que todos sejam felizes. Muitas sábias palavras, professor. Obrigado. Muitas sábias palavras, e eu quero agradecer de todo o meu coração de estar aqui com a gente. Uma vez, doutor mestre, meu professor me ensinando, e hoje aqui num bate-papo. Obrigado. Falando um pouquinho da sua experiência, eu compartilhando um pouquinho da minha experiência, e isso é muito importante, nem o doutor falou, poder dormir, deitar e logo pegar no sono. Sim. Né? Esse é o mais importante.
porque Deus até aqui nos sustentou, né, professor? Amém. Né? E quando você faz um trabalho de honra, digno, é isso que você consegue. Então, eu quero agradecer você, professor Newton. Obrigado. Quero agradecer aos nossos internautas, toda a nossa equipe, né? Os nossos patrocinadores, que não deu tempo, porque a matéria ela foi tão gostosa, fluiu, né? Direitinho, né? E se deixar, a gente vai, só que o horário já vai estourar. E eu quero agradecer a todos. A MP Consultoria Imobiliária Jurídica, que está aqui nos apoiando, né? E é isso. Pessoal, se você gostou, curte, compartilhe, ative o sininho e tem mais. Se não conseguir assistir, nós estamos no Spotify. Então, eu aguardo vocês na próxima. Até mais.